Pessoal, tô aqui na praia aqui, trocar uma ideia com vocês. Hoje o assunto é um assunto que me veio na hora da meditação. Vou esperar o pessoal entrar aqui, devagarinho. E esse é um assunto muito importante, que é um assunto que é decisivo em qualquer pessoa que quer trabalhar com espiritualidade, que quer não só trabalhar, que quer viver espiritualidade, que quer trabalhar às vezes num terreiro, quer conhecer um pouco desse âmbito de contato com a espiritualidade de forma, vamos dizer, mais concreta, que seria uma incorporação, tá? Então, cara, não importa a religião, o segmento que tu escolher para praticar a tua espiritualidade, a coisa mais importante na prática da espiritualidade é conhecer a si mesmo, é acessar, internalizar, acessar as tuas sombras e a tua luz também. A gente não é só sombra, a gente é essa dualidade, a gente é sombra e luz. Sem isso, vai acontecer o quê? Animismo mediúnico. Para quem ainda não está familiarizado com isso aí, eu vou conversar sobre isso. Animismo mediúnico, acontece, o que acontece? A gente começa a acessar nossas próprias crenças, nossas próprias ilusões no plano mental inferior principalmente, e a gente começa a mistificar, achar que é entidades e acreditar nisso. E muitas vezes ser enganado por entidades aproveitadoras. Tá? E aí isso entidades, vamos dizer, com certo conhecimento, com uma certa experiência, consegue facilmente fazer isso na mente de um médium que está ainda muito preso ao seu ego, que ainda não passou por esse processo, ou que não está disposto a passar por esse processo de conhecer a si mesmo. Então isso acontece muito, animismo mediúnico. Cada vez mais. Por quê? Porque a gente está numa era agora, que é uma era do conhecimento, por isso que as informações estão disponíveis para todo mundo. Não é uma... Já passou a era daquela incorporação de o médium era apagado, vamos dizer, era colocado para dormir e a entidade fazia tudo. Isso aí é raríssimas pessoas. E até mesmo os que vêm dessa era antiga já estão começando a ter lapsos de consciência nas suas incorporações. E claro, como é mais cômodo tu dizer que tudo é entidade e tu não assumir a responsabilidade, e tu não querer saber, não querer conhecer, isso é mais cômodo. Só que ao mesmo tempo que é cômodo, a tua própria consciência começa a te cobrar que tu tá fazendo algo errado, porque está bloqueando o conhecimento. E claro que a maioria, né, o nosso ego, ele reage bastante quando a gente começa a querer saber quem a gente realmente é, que a gente é além daquele ego, a gente é além daquele título de dirigente de uma casa, ele é além daquele título de médium de uma casa, ele é além das aparências, é além dos elogios dos outros. Ele é um ser dotado de, cada um de nós somos seres dotados de luz e de sombra. E nós estamos aqui, basicamente, não é para incorporar X, Y, Z entidades, bater no peito, gritar forte e dizer que eu faço, eu aconteço. Não, a gente está aqui para saber quem somos, descobrir quem somos, aprender, e a evolução se dá por esse aprendizado das coisas. Ou seja, o que é o aprender? É reconhecer o que nós temos de qualidades e potencializar elas, né, na nossa vida. Ou seja, ver as habilidades que temos e praticar para que elas sirvam também para o universo. E também reconhecer as nossas sombras, que são nossas crenças que limitam, são nossos julgamentos, são nossos medos, são nossas culpas, tá? Reconhecer elas, o quanto elas estão impedindo de a gente crescer, o quanto elas estão atrapalhando a vida de outras pessoas também.
E também não nos culpar e não nos julgar por isso. Nos aceitar assim, nos acolher e começar a transmutar essas sombras em luz, em potenciais de crescimento. Então, se vocês forem analisar, a maioria das pessoas que fizeram história na Terra, elas tinham sombras muito grandes e através desse mergulho nessas sombras, né, elas acabaram acabaram atraindo situações bem complicadas, bem difíceis, e elas acabaram manifestando um poder gigantesco por acessar esse fundo do poço, né? E lá elas descobriram o seu potencial máximo, que elas podiam trazer para o universo e também ser esperança de outras pessoas que passam por aquelas mesmas situações e sentimentos. Agora vamos falar mais, eu estou falando, não é filosófico, tudo isso é prático, mas agora vamos falar mais da prática. Então, na prática, pessoal de terreiro, cara, a gente que vai num terreiro, ou pessoas que vão para trabalhar no terreiro, não se peguem pelas aparências. Não é porque aquele médium grita, faz esparramo, se atira no chão, faz demonstrações de poder, é que ele está conectado com a sua hierarquia espiritual. Isso não determina. O que determina é a sua entrega de alma, para a sua espiritualidade. O que determina é essa disposição de conhecer a si mesmo e transmutar, curar o que precisa ser curado e estar disposto a colocar em prática todo o seu potencial. Isso que determina a tua conexão com a tua hierarquia espiritual. Existe uma hierarquia, né, em tudo. Então tem vários, além guardiões, mentores, que estão acima de ti, te sustentando aqui, para tu estar tendo essa experiência aqui, tem um monte de, uma galera espiritual te cuidando, te sustentando. Mas lembrando, eles não vão fazer nada por ti. Porque quando eu digo fazer nada por ti, eles não vão fazer a tua parte. A tua parte é tua. A tua responsabilidade é tua. Eles vão fazer a parte deles, que é sustentar uma energia, cuidar, te atrair situações quando, pelo teu merecimento, pela tua entrega, pela tua busca, pelo teu merecimento, facilitar algumas situações, limpar energias negativas que possam estar impedindo. Mas o caminhar, o baixar a cabeça, humildade para aprender, o fazer as coisas, a ação, depende de ti, porque se tu não fizer as coisas, se tu achar que teu guardião vai fazer por ti, teu mentor vai fazer por ti, o que é teu, né, o que é necessário tu fazer, cara, tu tá sendo enganado. Tu está querendo terceirizar a tua parte, né? E eles fazem a parte deles. Quando a gente está fazendo a nossa, cara, eles são exímios, né? E aí as coisas fluem. E obviamente muitas vezes a gente vê as pessoas, não fui eu, não foi Deus, não foi Exu que trouxe, beleza, cara. Eles são realmente muito ativos aqui nessa dimensão Terra, aqui nessa terceira e quarta dimensões. Eles são muito ativos. Eles são os caras que nos ajudam a materializar, a manifestar muitas coisas, tá? Por isso que a gente diz, por isso que se diz, foi Exu que trouxe. Cara, Exu e Pombagira eles são fantásticos, mas eles não fazem nada se tu não faz a tua parte. Agora, lembrando, aí vamos trazer não é esse o assunto, mas eu vou só trazer uma coisa assim, às vezes a pessoa que utiliza de fazer oferenda e alguma coisa pensando que Exu é comprável, né? Cara, um Exu guardião que está na tua, vamos dizer, que é um guardião coroado, que é um guardião tronado, cara, esses caras não são comprados. É um guardião que trabalha pelas leis, está a serviço das leis que regem o universo. Eles não são compráveis, por isso que eles te entregam a responsabilidade que é tua para ti. Tu que tem que fazer a tua parte. Eles não são compráveis. Comprável, cara, às vezes são Exus que se chamam então em processo de exunização, né? Que estão
Então ainda às vezes estão trabalhando, que trabalham nas duas polaridades, que trabalham, que a gente diz, que se diz, Exu trabalha pro bem e trabalha pro mal, mas não é todos os Exus, cara. Quando tu já pega um Exu guardião que já é um coroado, que ele já é um Exu que trabalha apenas pela lei, ele não trabalha pro bem e pro mal, não é isso a história. Tu não consegue comprar ele com uma oferenda, com uma cachaça. Então, às vezes, claro, tem pessoas que utilizam de magias para conseguir alguma coisa através de um Exu desse, que é comprável ainda, né? Que vamos dizer assim, que usa os elementos e às vezes ainda tem um certo apego a algumas coisas da terra. Mas esses são Exus que a gente chama que não são coroados ainda, tá? São Exus que estão em processo. E não dizer que eles são maus. Cara, eles estão lá por algum motivo, eles caíram lá nas trevas e eles estão servindo, de alguma forma eles estão servindo. Tudo serve ao todo. E eles estão no processo também de evolução que nem nós. Então não é dizer que é errado, mas conseguir as coisas tudo à base dessa barganha, muitas pessoas estão se enredando, porque às vezes estão fazendo um contrato com Exus que, cara, eles só querem essa troca. Eles estão em processo de evolução? Estão, mas às vezes pega entidades que às vezes, muitas vezes, podemos classificar, eu não gosto de classificar muito, mas nas vivências que eu pratico, a gente pode chamar de quiumba, a gente pode chamar de egum, né? Então, são espíritos que, às vezes, eles estão ali para barganhar alguma coisa. Ó, eu te dou isso, tu me dá aquilo e eu te dou isso. Eles vão lá e às vezes, muitas vezes, conseguem algumas coisas. Conseguem muitas coisas, na verdade. Só que, cara, isso depende de quem tu vai procurar para fazer, né? Então, quando tu pega pessoas, ou seja um feiticeiro, ou seja um mago, ou seja um sacerdote, um pai de santo, que já tem uma certa expansão de consciência, já tem uma ética bem embasada, ele sempre vai perguntar isso aqui, ele vai perguntar para os próprios Exus, isso aqui, esse filho tem merecimento? Se tem, traz. Esse filho tá pegando algo que é dele ou é algo que não é dele? Então, quando a gente trabalha com essa ética, os Exus vão trazer o que é teu por direito. Eles vão facilitar, mas porque é teu por direito. Isso é uma pessoa que tem uma certa ética, tem certo que vem lá do início, que é o conhecer a si mesmo. Mas quem não quis passar por essa parte de conhecer a si mesmo, às vezes está sendo enganado por entidades que estão só barganhando energia, estão te sugando. Eu não estou dizendo que é errado, eu só quero que fique claro com quem tu está a fim de fazer um contrato, com que tipo de pessoa, com que tipo de energia, com que tipo de espírito. Tá? Então, muitas pessoas não estão a fim dessa história de olhar para si, reconhecer, ainda estão longe de uma ética, vamos dizer, reta, e aí ela acaba se mancomunando e sendo alvo de até mesmo animismo, até mesmo de quiumbas, se passando por guias, e aqueles caras estão só sugando a energia dela, sugando a energia das oferendas que ela traz, e é por isso é tão importante hoje em dia essa questão de conhecer a si mesmo, tá? Lembrando que eu sempre trago aqui, nada que eu falo é uma verdade absoluta. Tudo isso, cara, é para ser experienciado, é para ser aprofundado. Cada um tem um nível de consciência. Cada um tem a sua hierarquia espiritual. O meu trabalho é fazer com que tu te conheça mais, te conecte mais com a força da tua família, da tua hierarquia espiritual. Cada um tem a sua família espiritual. Então é esse o meu trabalho, é que através de conhecer a si mesmo, de te conectar com as forças da natureza, com as forças espirituais, tu realmente conecte com os que são teu, da tua família. E não por que se passam por ser da tua família, espíritos enganadores. Tá? Então,
o que eu mais vejo assim que seria chamada de atenção, lembrando que eu não estou julgando, dizendo que é errado, nesses lugares onde não há isso que eu vou falar, vai as pessoas que estão vibrando naquela mesma frequência, ou naquela mesma energia, tá? Então, lembrando que é isso aí, às vezes as pessoas estão sendo enganadas, tanto o médium quanto as pessoas que estão sendo atendidas, mas o principal disso, a chave agora é a seguinte: nós permitimos isso muitas vezes, nós queremos soluções rápidas e de fora, nós queremos ser enganados. Isso tudo por quê? Pela falta de conhecer a si mesmo, pela falta da internalização, de saber, cara, o que eu estou buscando, quem eu sou, o que eu preciso saber, o que eu preciso aprender. E aí a pessoa, muitas vezes, não, ou por ignorância, por não conhecer, ou por orgulho, não faça a pergunta, o que eu preciso aprender. Ela já, não precisa aprender nada, eu já sei tudo e pum. E aí fica patinando nessa... você passa uma encarnação inteira sem crescer, sem crescimento. Tá? Então, cara, existem vários níveis de guardiões, existem vários níveis de consciência cada ser. Então, eu já trouxe aqui alguns falando só sobre guardiões, volte, veja esse vídeo. Mas eu vou trazer novamente vou dar um toque assim, ó. Um exemplo. Um exemplo vamos dizer, eu vou trazer para uma realidade física para vocês entenderem. Exemplo existe que se chama, a nomenclatura, cara, é só para nós aqui precisa. Quem usa essas nomenclaturas é nós aqui. Eles usam as nomenclaturas que a gente aceita. Lá no plano espiritual não tem divisão. Então vamos dizer assim, ó, existem os Exus comparados àquele guardador de carro. Então ele cuida dos carros na rua. Tem guardadores de carros que são éticos, que cuidam mesmo, que são gratos, que respeitam as pessoas. Tem guardadores de carro que vão lá e arranha o carro se tu não deu dinheiro, marca o teu carro, te ameaça, te bota uma pressão psicológica. Tem guardadores de carro que faz outros negocinhos por fora, né, ilícito. Ok, tem vários níveis de consciência, vocês já perceberam. Bom, vamos subir um pouco. Tem segurança de rua. O cara é segurança de uma empresa privada. Ele cuida das casas, cuida do carro. Tem o segurança que é ético, tem o segurança que não é ético. Tem segurança que está ali, daqui a pouco vem uma oportunidade, vamos dizer, de fazer alguma coisa ilícita, alguma coisa assim, ele vai. Tem segurança que é muito ético. Aí vamos subindo. Daqui a pouco chegamos na polícia. Aí tem o brigada militar. Tem o brigada militar que é ético, que está ali para realmente trabalhar com a segurança. Não pensa só em si, pensa na segurança do todo. Não é comprável, mas tem brigada militar que é comprável. Tá? E assim vai. Claro que quando falando no plano espiritual, como eu disse, existem as leis que regem o universo e tem entidades, às vezes, que têm muito conhecimento mesmo, mas eles não estão a fim de trabalhar por lei nenhuma. Eles trabalham pela lei que se diz a lei das trevas, que é quem pode mais chorar menos. E ponto. Mas tem uns que seguem as leis que regem o universo. Eles sabem até onde pode ir e respeitam isso. Mas essa parte das leis que regem lá embaixo, isso não é assunto para falar aqui. Tá? Esse é assunto para quem já convive há muito tempo com o guardião e convive muito tempo com o trabalho lá embaixo. Então não é um assunto para falar aqui. Então existe várias formas, é que nem existe lá a lei do morro, né? Quem é de comunidade, Rio de Janeiro, existe a lei do morro, existe a lei da vila.
Então são coisas assim. E existe uma lei que é universal, que serve para todos os seres. Por isso se chama leis universais. Essa sim, ou verdades universais, princípios universais. Esses servem para todas as pessoas. E dependendo do nível de consciência, às vezes tu tá alinhado a essas leis. E tu pode também falhar e cair, às vezes. Tu te passar e sair fora dessa linha da lei. Mas lembrando que quanto mais te é dado, mais será cobrado. Isso tanto encarnado quanto desencarnado. Quanto mais consciência, mais conhecimento te é dado, mais será cobrado. Então, pessoal, fique atentos a uma coisa. Se vocês vão em casa de qualquer coisa que seja, umbanda, candomblé, batuque, qualquer coisa, cara, percebo como é que é a conduta ética de conhecer a si mesmo, de quem está dirigindo aquilo ali. Se eles buscam isso, conhecer a si mesmo, se eles cobram isso dos outros e fazem também, que ali está toda a chave da ética e moral daquele local. Então não quer dizer que o cara grita e faz horrores lá e às vezes ele tá se enganando ou está sendo enganado. Então até mesmo espíritos enganadores, eles têm conhecimento e poder. Então, até mesmo eles às vezes pode realizar algumas coisas, muitas coisas inclusive, para impressionar, para atrair pessoas. Só que existe por trás disso tudo a questão da consciência, da ética, da moral, né? Então a gente consegue analisar isso pela vida daquelas pessoas, né? Então elas podem ser muito prósperas, muito ricas e serem também com muita moralidade, fazendo as coisas certas, por merecimento elas conquistaram aquilo, tá? E também elas podem ter muitas riquezas, aí é diferente de ser próspero, ter muitas riquezas e trazer muito para a aparência aquilo ali, só que dentro delas existe um monte de sombras que não estão sendo trabalhadas e que não tem interesse de trabalhar. E aí está sugando energia. Aí é um parasitismo. Tá? Espero que tenha entendido. Se ficou pouco entendido, me tragam perguntas que aí fica mais fácil de eu esmiuçando o assunto para vocês. Esse assunto tem muito a ser falado. Tá? E o animismo mediúnico, que eu vou falar outro dia mais sobre isso, cara, tem muito de conhecer, de confiar em si. Por isso que é o conhecer a si mesmo. As pessoas ficam naquela, será que é eu, a entidade, não sei o quê. Cada vez mais vai ser assim. Cada vez mais vai ser exigido esse conhecimento de si mesmo. Tá? Porque cada vez menos, cara, a comunicação vai... As entidades vão encostar, vão fazer o trabalho, elas vão estar presentes, mas não vai ser aquela incorporação de antigamente. Antigamente era assim porque as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Então, só que o trabalho precisava ser feito. Então, o plano espiritual disse, cara, vamos apagar esse cara aí. O cara podia ser um idiota, não importa. Às vezes era um baita médico. Apagava ele, tirava a consciência dele. Bom, agora nós vamos fazer o trabalho com o teu corpo. E pá. Aquele cara era um cara que já tinha uma história, vamos dizer, espiritual. Era um grande gerador de ectoplasma. E as entidades encostavam e faziam o trabalho. E o cara desincorporava, o cara não lembrava de nada. Antigamente. Agora, cara, até mesmo alguns médicos que vêm lá da década de 80, 90, dizer que antes era assim, mas agora eles não estão assim. Eles podem estar tentando se enganar que estão inconscientes, mas está vindo consciência, e aí depende se tu está querendo mentir para ti ou não. Vou mentir para si, né? Quando o cara, não, vou continuar como era antes, e dava certo. Mas aí só que a vida vai cobrando, né? A vida vai nos cobrando. Beleza? Gratidão. Deixe perguntas aí. Valeu, grande abraço.